A você que está aqui, quero convidar você a darmos o desfecho no Salmo de número 139. Um desfecho daqueles que é uma bronca para todo pregador. Há quem diga que o bom e o ruim de pregar expositivamente de maneira sequenciada é que você prega todo o conselho de Deus, você faz com que aquilo seja melhor compreendido, você não foge de algumas situações e que também você se encontra com textos que são muito complexos, bem difíceis mesmo de a gente realmente entender. Estou diante de um deles. O que poderia aparentar ser bem simples, não é tão simples como se aparenta. E eu me refiro especialmente ao versículo de número 19, versículo de número 20, 21 e 22. Quando chegar no 22, que ele diz assim, aborreço-os com ódio consumado. Aí a gente precisa entender isso aqui. E que Deus nos dê graça para isso, tá bom? Vamos fazer a leitura do Salmo completo. A gente finda ele hoje, então a gente relembra tudo que ele já comunicou a nós. Salmo de número 139, verso número 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Nossa exposição de hoje começa daqui. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Damos-te graça, Senhor. Damos-te graça por nos proporcionar momentos como esse, de instrução, de orientação, reflexão, pensamento profundo e bem desafiador. Ajuda-nos a fim de que tudo isso possa nos levar ainda mais ao encanto por ti, porque era isso que o salmista dizia, isso é maravilhoso demais para mim. Portanto, nos ajuda a nos maravilharmos com aquilo que não parece maravilhoso, mas que o é. Dá a tua graça nisso, naquilo que a gente precisa tornar claro, então me ajude nisso. Ao teu povo que aqui se reúne, concede-lhe a atenção, portanto, que a divagação seja algo totalmente minúsculo nos momentos que teremos aqui juntos,
e que o Teu Espírito aplique Tua palavra em nós. Ajuda-nos nisso. Para a glória e louvor do Teu nome, te oramos no nome de Jesus. Amém. Como você percebe, continuei com meu sermão, dividi ele em 4 partes, o Salmo 139, chegamos ao fim com o mesmo tema. Maravilhoso demais para mim, o salmista estava dizendo, Senhor, isso é maravilhoso demais. Isso é impressionante demais. Isso é encantador demais. Isso vai além da minha mente. Inclusive nas coisas que ele também tinha dificuldades, como nós veremos. Mas eu quero iniciar meu sermão da noite com 2 frases que me ajudam muito. E eu queria só pedir uma ajuda a você. Hoje eu diminuí mais a letra do meu slide. Vocês estão aí fora, aí no fim, está dando para ver, Tiago? Está dando para ler nitidamente? Ok, então eu acho que é melhor porque às vezes fica muito grande, enfim. Mas o Spurgeon dizia uma coisa, o famoso pregador batista, ele disse assim, o caminho de Deus é o caminho. O caminho de Deus é o caminho. E um outro homem, conhecido por Agostinho, ele disse mais ou menos assim, é melhor andar mancando pelo caminho que correr fora dele. Ele estava dizendo mais ou menos o seguinte, eu acho que é bem compreensível, né? Que às vezes o caminho correto é um caminho de dores, é um caminho que nos faz mancar, ter dificuldade muitas vezes de caminhar nele. Mas é melhor caminhar nele do que caminhar fora dele, porque fora dele é um caminho totalmente tenebroso, é um caminho de perdição, como nós já vimos em Provérbios 14, há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu fim é caminho de morte. Se você percebeu, o Salmo, ele tem uma súbita mudança no seu caminhar aqui. Ele vem agradecendo, ele vem expondo assim, coisas grandiosas de Deus, né? A maneira como Deus age, a maneira como Deus fala, a maneira como Deus opera, o conhecimento de Deus, a onipotência de Deus. E subitamente você vem para o findar de um salmo, que é um salmo que finda com juízo, que finda com maldição. E embora esse salmo não seja imprecatório, mas a parte dele é uma parte imprecatória. E leia-se por imprecatório, a imprecação ela significa praga, maldição. E a gente tem alguns salmos que são assim, salmos de maldição. Salmo de número 7, salmo de número 12, salmo de número 35, salmo de número 58, salmo de número 59, salmo de número 69, salmo de número 70, 83, 109, enfim, são salmos de maldição, salmos mais ou menos assim. Deixa eu dar exemplo para você ver como a situação é bem doce e amável. Veja, ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Veja como era. Salmo 59, consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam. Veja, o Salmo 140, verso 10, caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo. É assim que os salmos imprecatórios aparecem. E tais palavras, obviamente, geram um grande questionamento em nós que escutamos, porque será que esses salmos não vão de encontro à ética do Novo Testamento que nos ensina a amar os inimigos? Lembra? Mateus capítulo 5, verso 43 diz, ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Verso 44 diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por isso que alguns entendem, ou alguns acham, que eles são expressões pecaminosas dos salmistas. Alguns estudiosos pensam assim. Outros acham que elas pertencem a uma ética subcristã do Antigo Testamento e assim não tem aplicação para o Novo Testamento. Porém, aí a gente caminha para algumas coisas importantes. E aqui deixa eu adiantar, porque talvez você diga assim, eita pastor, o pastor perdeu a hora e está só na introdução ainda. Não, a minha introdução vai ser a metade do meu sermão, então pode ficar tranquilo. A gente vai caminhar bem aqui, vai dar tudo certo, espero. Vai ser só para você tentar entender o verso 19 a 22. Depois que a gente conseguiu entender o contexto dos salmos imprecatórios, aí sim, aí a gente dá uma banguela e vai embora, fecha o salmo. Mas eu preciso que você entenda isso. O próprio Jesus, aí já começa a minha argumentação, o próprio Jesus, ele expressa linguagem imprecatória em relação aos seus inimigos. Se não, veja, eu estou no Mateus 23, 14, veja. Jesus diz assim, ó, ai de vós escribas e fariseus,
hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Vou lhe quebrar os dentes, acabar com você. Basicamente seria isso. Então Jesus proferiu imprecações. E como você sabe, Jesus pecou alguma vez? Nunca pecou. Jesus nunca pecou, portanto, ele expressa imprecações e não peca. E aí já vai dando uma pista para a gente. Além disso, os salmos imprecatórios, eles são citados no Novo Testamento e assim os torna relevante para todas as épocas. Não apenas por ser citado no Novo Testamento, mas ele endossa exatamente isso que a gente está falando aqui. Mas para jogar-nos dentro desse contexto, eu queria convidar você para o salmo vizinho aí. Salmo de número 137, veja. Salmo de número 137. Eu quero pegá-lo como exemplo, porque aqui a gente tem um contexto bem bacana. Vem comigo, Salmo 137. O povo foi invadido pelos babilônios. Povo cruel, povo mau, povo tenebroso. E veja, olha só, estou no verso 1, vamos lá? Salmo 137, verso 1. Entra comigo, mergulha aqui para a gente entender tentar desatar, como diriam, né, alguns, esse nó cego. Nó cego é terrível, né? Tira com o dente, na unha não vai porque quebra, e vai, mas a gente vai desatar, pelo menos a gente tensiona isso. Verso 1, vamos lá? Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Verso 6. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, olha o que os filhos de Edom diziam, arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Aí olha o que ele diz, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Chocante ou não isso aqui? Difícil não, Gabriel? É chocante porque essa oração foi feita. E aqui eu vou usar as palavras de um teólogo muito conhecido, historiador, talvez o maior historiador hoje que nós temos no Brasil, na área, né, da cristã, né, evangélica, que é o Franklin Ferreira. E ele nos traz muita coisa que eu não vou citá-lo reiteradas vezes, pois muita coisa já seria aqui, estou citando de antemão. Lembre-se, Jerusalém era a cidade que Deus colocou os seus olhos. Jerusalém é a cidade que Deus ama, que ele levou Salomão a construir um belíssimo templo para que ele fosse lá adorado. Do Salmo de número 120 a 134, eles são conhecidos como os salmos de romagem, de romaria, de que o povo saía andando para a cidade de Jerusalém. Esses salmos de romagem, 120 a 134, eles eram entoados, cantados, quando o povo ia para a cidade de Jerusalém. Jerusalém fica a 754 metros acima do nível do mar. Portanto, homens, mulheres e crianças subiam cantando os salmos para os dias de festas, para os dias de expiação que aconteciam ali na cidade de Jerusalém. Lembre-se, aquela cidade murada era a capital do reino. Deus fez uma aliança com o seu povo e eles foram desobedientes e, como parte da maldição da aliança, envolvia a destruição deles, as maldições que adivinham de um povo, de pessoas cruéis, de uma nação que de fala diferente da deles, que haveria de invadir e trazer juízo pela desobediência desse povo a Deus. Agora presta atenção.
O que é importante a gente entender aqui é como era uma conquista militar na antiguidade. Veja, as cidades, como já falei, elas eram muradas em cima das montanhas, o que facilitava para o trabalho de defesa. Havia dificuldade de chegar água, e a primeira coisa que os exércitos que tentavam invadir essas cidades muradas nos montes, era exatamente fechar as entradas de água da cidade. E ali dava-se um ultimato. Qual era o ultimato? Se rendam, tornem-se vassalos, e nada acontece com vocês. Se a cidade resistisse, ali estava o decreto de morte da cidade. O cerco, segundo historiadores, demorava de 1 a 3 anos e dificilmente uma cidade cercada conseguia sobreviver ao cerco. Como já falei, as entradas da cidade, elas eram fechadas. E é interessante porque até, como é o nome? Não é paleontólogos, aquele pessoal que escava, de escavações, me fugiu o nome. Arqueólogos descobriram que na cidade de Jerusalém havia saídas secretas para situações desse tipo. Porém, lembre-se, na invasão da Babilônia a Jerusalém, uma nação meio irmã de Jerusalém, da nação de Israel, que era Edom, por isso que você vê Edom aqui sendo citada, percebeu? Edom, que Deus lhe dê a paga. Edom, porque foi Edom que fez algo terrível aqui. Sabe o que Edom fazia? Edom, o povo de Israel, algumas pessoas saíam pelas saídas secretas que tinham, e o povo de Edom capturava essas pessoas de Jerusalém que saíam e entregavam para os babilônios. E assim foi com muita gente. Você vê isso no livro de Obadias, do profeta Obadias. Uma profecia contra Edom, portanto, ela é dada e ela se cumpre. Essa profecia se cumpre. Agora veja. Esses homens e mulheres que eram capturados, eles eram empalados. Sabe o que eram empalados? Lanças eram inseridas no orifício anal daquelas pessoas, de homens, de mulheres. E essas pessoas eram levantadas de frente às muralhas daquela cidade. A morte do empalamento era morte lenta, era morte dolorosa e era morte sem misericórdia. Quando essas pessoas morriam, porque naturalmente elas haveriam de morrer, elas eram colocadas em espécie de catapultas e eram lançadas para dentro da cidade, no caso aí de Jerusalém. Qual era o intuito disso? A fim de disseminar doenças, tifo, cólera e tantas outras doenças que advinham de pessoas que estavam mortas. Já estão sem água, lembre, as saídas ou as entradas de água eram fechadas. Eles também começam a ficar com fome, porque naturalmente a comida vai acabando. O que é que acontece então? Eles vão matando animais, então mata-se cavalo, mata-se jumento, mata-se cães, mata-se gatos, e daqui a pouco estão comendo ratos. Nos tempos da Babilônia, pessoas chegaram a comer crianças mortas. Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo número 5, deixa-nos perceber que mães chegaram a comer seus filhos mortos. Tamanha a fome que estava naquela nação. Concomitantemente, em meio a essa situação, o exército que havia cercado aquela cidade, ela vai destruindo metodicamente aquelas muralhas. Geralmente os primeiros a morrer eram mulheres e crianças, pois o alimento era dado primeiramente aos homens, que eram as tropas, e ao palácio real. Quando as muralhas caíam, havia literalmente um massacre dentro da cidade. E aí, os horrores dos horrores. As mulheres eram estupradas, muitas vezes por pelotão inteiro de soldados. E depois disso, elas eram executadas. No caso dos reis derrotados, os reis que venciam, nessa situação foi Nabucodonosor, por exemplo. Eles chegavam em suas carruagens reais, e os reis vencidos, no caso de Judá, Zedequias, ele ficava de joelhos. E o que acontecia nessa situação? Nesse momento, o rei do exército vencedor chegava no rei que estava vencido e ali ajoelhado, colocava as mãos na sua cabeça, os dedões nos seus olhos e pressionava de maneira tal até que os seus olhos fossem vazados. Era exatamente assim que acontecia.
A Babilônia tinha como hábito tirar o povo de suas terras. Escute, a gente lê sobre Ezequiel, o famoso Vale dos Ossos Secos, quem já não escutou sermões sobre isso. Mas a gente não consegue muitas vezes conectá-lo à história real. O profeta profetiza, lembra? Para que o Espírito traga vida para aqueles ossos que estão lá. E de quem eram esses ossos? A quem pertenciam esses ossos? A cidade caiu. A liderança da cidade, lembra? Foi exterminada. Príncipes, sacerdotes eram exterminados. O rei agora está cego. Ele é carregado por Nabucodonosor como um troféu, e era assim que acontecia. Os sobreviventes agora estão enfraquecidos, quebrados, literalmente quebrados, feridos, humilhados. Eles são amarrados com uma corda nas mãos, uma corda que amarra mãos, amarra pescoço. E essa corda fazia fila a outros que eram também da cidade, faziam uma fila de cativos assim, todos eles amarrados nas mãos e amarrados no pescoço. E eles iam de Jerusalém caminhando para a Babilônia pelo deserto. Vale a pena lembrar, esse é o povo de Deus, esse é o povo da aliança, esse é o povo que Deus amou. Pense bem, de repente, no meio do caminho, um destes cativos, amarrados em fila, um destes cai no deserto. O que faziam os soldados? Dava-lhe água, faziam um carinho na cabeça e dizia assim, força, você consegue, você chega lá. O que se fazia os soldados? Esses homens eram espancados, homens ou mulheres, espancados até a morte. E todos que estavam amarrados com ele, ficavam com ele no deserto. Encurtando a história de Fred Krueger aqui, né? Essa história de terror, todo o caminho de Jerusalém à Babilônia foi pavimentada com ossos. Ossos do povo de Deus. Ossos da nação que Deus amou. Ok, agora veja. Como você oraria diante de um Deus que é completamente santo, reto, íntegro, diante de tais calamidades que estavam diante dos seus olhos? Isso nos lembra Abacuque, lembra de Abacuque? Abacuque diz assim, ó, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. A gente diz assim, mas lembra, pastor, essas pessoas estavam sendo punidas por Deus porque estava no pacto, na aliança, de que Deus haveria de trazer isso para eles. Ok, faz parte do pacto da aliança, mas essa turma que está assolando o povo de Deus é tão ruim quanto ou muito mais do que o próprio povo de Deus. É um povo que faz todas essas coisas que acabei de citar. O que é que acontece que o Senhor não toma providência para com esse povo? Por que o Senhor não extermina logo? Uma nação ímpia como essa, que destrói fortalezas, humilha pessoas, estupra mulheres, mata crianças, abusa de idosos, homens são mortos, pessoas são cativas, são deixadas no deserto para que possam lá serem mortas, agonizarem no deserto. Onde é que o Senhor está para permitir todas essas coisas? Preste bem atenção. Note que eles não pedem força a Deus para operarem qualquer que seja a vingança. Eles não pedem força a Deus para operarem uma vingança, mas eles clamam a Deus para que retribua o que essas pessoas estão fazendo. Vale a pena lembrar disso aqui, preste bem atenção. Todas as imprecações, elas são orações, e isso aqui é importante para a gente entender. Todas as imprecações são orações. Não há uma única sugestão de que os salmistas estivessem planejando retaliações, estivessem planejando ataque terrorista ou qualquer coisa do tipo. Ainda que ele tenha pensamentos vingativos, são pedidos para que Deus vingue. A oração, portanto, do Salmo de número 137 é que Edom fosse sim apagada do mapa. E essa oração foi ouvida, pois no 2º século depois de Cristo, Edom desapareceu do mapa. E aí eu quero convidar você a vir para esse texto de Daniel, rapidinho, vamos lá? Daniel capítulo de número 4, verso 24.
Agora Daniel está aqui, ó, na cidade, na nação que fez todos esses, que trouxe todos esses males para Israel. Ele está na Babilônia. E veja o fim melancólico da Babilônia, esse grande império da época que arrasou o Egito, que arrasou Judá, que arrasou vários povos. Daniel capítulo 4, verso 24 a 31. Veja, ele diz assim, ó. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar. Belsazar foi o substituto de Nabucodonosor. Tá? Continue, verso 29 ainda. Mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Enquanto eles estavam festejando, usando os utensílios de culto, veja a blasfêmia, de maneira blasfema, utilizando os utensílios de culto. Os medos chegaram de surpresa na Babilônia. Por túneis, o reino caiu e Belsazar foi morto. Isso é cumprimento daquela oração. O nome de Deus está em jogo, Senhor, portanto intervenha. Então, diante de tudo o que nós vimos, é possível e devido, preste bem atenção nisso, é possível e devido a um cristão fazer uma oração imprecatória sem cometer pecado, embora a linha seja tênue. E aqui destaca algumas coisas. Primeira delas é que a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Não nos cabe a vingança pertence ao Senhor. Toda oração imprecatória ou toda passagem imprecatória é uma oração. A vingança pertence a um, não a ele, não a nós. Segundo, a oração deve ser por questões lícitas, ou seja, opressões injustas, assassinatos, abusos. Senhor, faz juízo. Senhor, faz justiça. Não permita que essas coisas aconteçam. E para finalizar essa primeira parte, a nossa introdução, uma das melhores evidências de que a imprecação, ela pode sim ser lícita, já que ansiamos por justiça, já que ansiamos para que a verdade seja recompensada, são os santos nos céus que clamam a Deus por justiça. Lá nos céus, eles já são santos, eles já são lá, não coloquei aí, mas abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 6, verso 9 a 11. Aqui eles são santos, e são santos clamando por coisas justas. E não poderia ser diferente. Apocalipse capítulo 6, verso 9, veja o que diz. Apocalipse 6, verso 9 diz assim: vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eram homens, mulheres, pessoas que foram assassinadas por causa do testemunho que levavam, por causa do evangelho que pregavam. Esse foi o motivo, eles foram mártires do evangelho. E estão lá diante do Senhor. Verso 10 diz: clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Percebeu a frase? Até quando, Senhor? São almas que já estão santificadas e se encontram na presença do Senhor. Não há nada, nem poderia ter nada pecaminoso nessa oração, nem tampouco no coração dessas pessoas. Porque Deus não permite que esse tipo de coisa entre nos céus, entre nesse local onde essas almas estão. Portanto, não há nada de pecaminoso aqui no pedido delas. Continue comigo, eu estou no verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e eles disseram:
que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Deus vai permitir que outros ainda sejam mortos, para que de fato Ele possa atender a oração lícita dessas pessoas. Portanto, oração imprecatória, ela não é errada em si mesma, mas ela tem uma linha tênue. E por isso aí a gente consegue entender o final do Salmo, pois ele diz assim: vê se há em mim algum caminho mau. Se porventura, mas isso é cenas daqui a alguns minutos. Vamos para o texto agora? Agora dá para a gente ir para o texto. Dá para ver o clima, o contexto do salmista diante de todas essas circunstâncias que ele passou com o povo de Deus. E a primeira coisa que ele diz que é maravilhoso demais para ele é como o Senhor tolera o perverso. É incompreensível muitas vezes como o Senhor tolera o perverso. Se não, veja, eu estou no verso 19, olha o que ele diz. Tomar, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. A NVI traduz assim, ó: quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. É verdade que ele está pedindo a morte dos ímpios aqui, mas veja que ele não está pedindo a morte indiscriminadamente dos ímpios. Veja, ele já aqui fala daqueles que são assassinos, homens de sangue, que são sedentos por sangue. E aí tem tudo a ver com o contexto que nós acabamos de expor aqui, sobre as guerras, sobre como a Babilônia, por exemplo, os caldeus invadiram e exterminaram. Não exterminaram porque o povo ainda prevaleceu, ainda ficou, mas disseminou, ódio, matou e fez todas aquelas coisas que já citei agora há pouco. Então, Senhor, esses homens assassinos, Senhor, quem dera o Senhor desse escabo, quem dera o Senhor matasse estes ímpios aqui. Porém, obviamente, a título de aplicação, eu entendo que sim, a gente pode entender homens de sangue aqui ou homens sanguinários, aplicando como pessoas que são não homicidas, apenas que derramam sangue humano, mas também todos os malfeitores, ou todos que ferem ou procuram ferir os outros, e que também tem esse ar sanguinário, ou esse sangue correndo nas suas veias, de pessoas que são assim, sedentas por sangue. Eram homens sanguinários, assassinos que tinham planejado contra a vida de inocentes. Estas pessoas, sim, óbvio, merecem o golpe de Deus, de maneira súbita e de maneira final. E diante de tudo que o salmista falou acerca da onisciência de Deus, obviamente o Senhor viu tudo que esse povo fez contra o salmista, tudo que esse povo fez contra a nação de Israel, e os crimes foram cometidos, como a gente já viu, desde o verso número 1 a 12, da onisciência divina. Os crimes desses povos foram cometidos diante daquele que os julgará, foram cometidos diante do juiz, certamente não ficarão impunes, porque as provas são fartas para o seu juízo. Mas o salmista faz um pedido, veja, estou na parte B do verso 19. Ele diz assim: apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. A melhor coisa a se fazer é a separação dessas pessoas. Elas não podem ser companheiros de viagem nosso nesse mundo aqui embaixo. Elas não podem ser companheiras nossas. Apartai-vos, nós devemos nos apartar delas. Pule comigo para o verso 20, ele diz assim: eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Aproveitando mais uma vez aqui a NVI que diz assim, porque falam de ti com maldade. Olha que coisa interessante, o salmista está tentando dizer mais ou menos assim: foi Deus que deu língua a estes homens, e eles se voltam exatamente contra o seu benfeitor. Deus dá língua e eles usam a língua para macular a imagem daquele que deu a língua a eles. A diversão deles é insultar o glorioso nome do Senhor. Talvez seja o passatempo dessas pessoas, blasfemar o nome do Senhor, falando malícias, como ele diz aqui. E a palavra malícia é interessante,
Porque a palavra malícia não é no sentido malicioso moralmente falando, como a gente muitas vezes entende. Mas a palavra malícia aqui significa devastação. A palavra malícia significa ruína. A palavra malícia significa desolação quando ela é aplicada a terras. Mas preste bem atenção. O que é que eles estão falando? Malícias. Estão falando, verso de número 20, eles se rebelam insidiosamente, como teus inimigos falam, devastações, ruínas. O que ele está tentando dizer então a gente com isso? É que eles destroem e o desejo deles é devastarem o nome do Senhor. De modo que esse nome possa ser devastado, destruído, esteja em ruínas. Esse é o intuito deles quando se referem ao próprio Deus. Os adversários abusam do nome de Deus, Saulo, que é usando de forma blasfema ou com desdém. E a ideia também é de desafiar a Deus. Eles desafiam o Senhor. O intuito é devastar o teu nome da terra. Mas pule comigo para o verso número 21. Ele diz: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aí começa a ficar mais intrincado ainda o texto. Porque a palavra hebraica para aborreço aqui é ódio. Alguém tem a tradução ódio aí para aborreço? Às vezes a nossa tradução, ela dá uma suavizada, porque não parece muito. Mas aí, a palavra para que aborreça é a palavra ódio. E aí eu acho que vale aquela questão que o Paul Washer certa vez, acredito que muitos aqui viram, disse, pregando aqui em Campina Grande, na Consciência Cristã. Se você ama a vida, você automaticamente deve odiar aquele que comete homicídio, aquele que comete aborto. Se você ama a verdade, você terá ódio contra a mentira. E assim vai em todos os aspectos que você possa elencar. Deste ódio aqui, olha que coisa interessante. Deste ódio aqui, o salmista não se envergonha, mas expõe ele como uma virtude da qual ele deseja que Deus dê testemunho desse ódio aqui que ele está tendo. Porque eu entendo uma coisa que é fundamental aqui. Um súdito leal não deve ser amistoso com um traidor. Você já viu um súdito leal do rei ser amistoso com um traidor? Não é. Veja, no entanto, para além disso, esse ódio não se trata daquele ódio que é seguido pela malignidade ou más intenções. Isso é fundamental aqui. Mas esse ódio aqui é acompanhado de tristeza, seria a ideia aqui, coração partido, pesar, angústia, julgar repugnante aquilo que tais pessoas estão fazendo. Então eu julgo repugnante o que essas pessoas estão fazendo, Senhor. Logo o sentimento é de um desgosto consciente pelo comportamento de tais pessoas. Então veja, é triste, e eu espero que você sinta essa tristeza também, ver homens demonstrarem tais tipos de sentimentos para com o seu Criador. Eu sei que está ainda cada um que tenta esclarecer, mas se de fato é o que foi que a gente está entendendo, lembra da abertura das Olimpíadas desse ano, o deboche que tentaram fazer da ceia do Senhor, blasfemar, devastar, brincar, enfim. Isso causa um sentimento repugnante de tais atitudes para com. Por isso que nós vimos muita gente se expondo nas redes sociais, recriminando, falando contra isso que fizeram. Isso é um absurdo fazer esse tipo de coisa. E aqui, irmãos, eu penso que a gente extrai já a nossa primeira lição. É que Deus vai deixando muito claro que nós não podemos ter comunhão com tais pessoas. Lembra dessa passagem de 1 Coríntios 15, 33? A tradução vai variar de acordo com a sua tradução, mas ele diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Outras traduções diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, a gente tem que ter cuidado com os companheiros de viagem aqui nessa terra, porque eles podem corromper e fazer com que a gente entre no jogo de devastar o nome daquele que nós tanto prezamos, que nós tanto amamos. Mas pule comigo para o verso 22. Ele diz assim, verso número 22. Aborreço-os com ódio consumado.
para mim são inimigos de fato. Eu sei que é difícil a gente estar falando desses termos, mas o que eu quero que você entenda é que o homem de Deus odeia como o próprio Deus odeia. Deu para entender? Um homem de Deus odeia como o próprio Deus odeia. A gente precisa sempre lembrar dessas coisas. Deus odeia o pecado. Deus odeia o homicídio. Deus odeia a maledicência. Você vê em muitas passagens bíblicas esse mesmo termo sendo expresso. Portanto, se Deus odeia, isso também pertence a mim. Eu devo odiar as coisas que Ele odeia. Lutar contra elas, logo, entenda, há um ódio correto. Há um ódio santo. Porque Deus é santíssimo e ao mesmo tempo Ele odeia determinadas coisas. Portanto, há um ódio que poderíamos chamar de um ódio santo. Como nós falamos há pouco no verso de número 21. Odeio-os porque te amo. Eu acho que deveria ser mais ou menos assim. Odeio-os porque te amo. E odeio ver as afrontas que são feitas ao teu nome bendito. Agora presta atenção numa coisa. O hebraico literal dessa passagem, verso 22 é com perfeição de ódio. Olha como a coisa é mais forte. Percebeu? Verso número 22, aborreço com ódio consumado, ou aborreço ou odeio com perfeição de ódio. Lembre-se, isso é no contexto que a gente falou no início. Isso é diante do quadro de fundo que nós apresentamos de antemão. Eles seriam mortos, ou foram mortos. Ouviram esposas, mães, avós sendo duramente abusadas. Talvez viram amigos queridos ficando no deserto, no caminho da Babilônia, e antes de morrerem, serem totalmente espancados e padecerem junto com outros tantos lá no deserto. Eram o povo de Deus. Os inimigos ridicularizavam o Deus de Israel. Portanto, se são teus inimigos, Senhor, antes de serem meus, são teus. E se são teus, são meus também. Por isso que ele diz, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, os que te odeiam. Se são teus inimigos, são meus. Aqui o salmista está confessando sua lealdade ao Senhor de uma maneira muito costumeira no Antigo Oriente. Escute, nos tratados do Antigo Oriente, a parte que entrasse em aliança, ela era obrigada a tratar os inimigos de outra parte como os seus próprios inimigos. O princípio era como expressa o antigo tratado hitita. Tem um tratado hitita, no antigo povo, que dizia assim, escute, ele dizia assim, com meu amigo, você será amigo. E com meus inimigos, você será inimigo. Foi assim que Deus disse, veja se não é, lá em Êxodo, olha, Êxodo 23, 22. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. A dinâmica aqui é a mesma. Ele não ocupa uma posição neutra. Entendeu? Percebeu? Jamais farei aliança com essas pessoas. Não há neutralidade. Eu estou do lado de Deus e contra aqueles que são os seus inimigos. E se eles estão de fato praticando essas coisas, que Deus faça justiça. Mas Ele sabe, assim como você e eu, e talvez eu tenha pessoas aqui nessa noite que possam estar até caminhando para discordar dessas coisas, de tudo que eu estou expondo aqui. Por quê? Porque eu entendo, a linha é tênue, é fina, ela é difícil, mas Ele sabe, ou sabendo dessa linha tênue, Ele diz o que diz. E aí eu penso que o salmista fica maravilhado, como ele guia e salva o seu povo. E eu chamo a sua atenção para o verso número 23, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Um crente verdadeiro, ele não teme
nenhuma prova. Ele deseja ser testado por Deus e nós sabemos que existem coisas em nós que estão expostas, existem coisas em nós que são evidentes a todas as pessoas, mas outras coisas, digamos que estão escondidas nas câmeras do nosso coração e da nossa mente, que nenhuma mera investigação humana jamais alcançaria. E aqui nós temos 2 pontos. O primeiro deles é que talvez ele esteja dizendo que não tem comunhão, nem tampouco terá comunhão com esses homens cruéis, como ele acaba de descrever. E que Deus possa confirmar isso no seu coração, se ele não estiver falando a verdade. Sonde meu coração, Senhor. Eu nunca vou me aliar a esse povo, nem fazer como os edomitas, que prendiam o nosso povo e entregavam aos babilônios. Não quero aliança com essas pessoas, não quero união com essas pessoas. Se não for verdade minha, o Senhor sabe muito bem, pois tu sondas o coração. Sonda-me, Senhor. A segunda possibilidade é que talvez ele pudesse estar agindo errado, de maneira pecaminosa, e pede para que Deus revele isso no seu coração. E aí tem um texto fantástico quanto a isso. Lembra de Jeremias 17:9? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nem você conhece ao certo o seu coração. Nós não conhecemos muitas vezes o nosso coração. Quantas vezes nós fomos enganados pelo nosso próprio coração? E muitas vezes nós escutamos conselhos do tipo: siga o seu. Não siga o seu coração, porque seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Perigosíssimo é seguir o coração. Que o seu coração, o meu coração, o nosso coração está envolto em sentimentos dos mais variados, e ele é inclinado diante daquilo que ele sente. E muitas vezes, agimos de maneira equivocada. Portanto, então, aqui o que ele está dizendo? Deus bendito, que o Senhor arranque do meu coração a raiz de pecado que porventura tenha. Que o Senhor arranque do meu coração a raiz de injustiça que porventura exista, mas eu não consigo perceber. Eu penso que tem mais a ver com essa segunda opção. Tem coisas no nosso coração que nós não percebemos. Injustiça, pecados e tantas outras coisas. Senhor, arranque de mim. Tu que sondas, sonda e tira de mim. Verso 24, e ele diz: vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu penso que ele está falando mais ou menos assim, presta atenção. É como se ele tivesse dito ao Senhor as seguintes palavras: Senhor, eu examinei a mim mesmo, e eu não encontrei nenhum caminho mau. Mas, Senhor, a minha visão muitas vezes é míope. Senhor, a minha visão às vezes é daltônica. Senhor, é como se eu tenho astigmatismo. Eu não consigo enxergar. Quem usa óculos sabe muito bem o que eu estou falando. E quem já foi como eu fui, de 7, 8 graus, aí sabe que quase é assim, ó. Eu examinei, Senhor. Mas a minha visão não consegue ver de maneira apropriada. A tua visão é infinitamente mais clara do que a minha. Portanto, se houver nesse coração algum caminho mau, remova-o de mim. Não importa o quão precioso o mal possa ter se tornado no meu coração. Alegre-se o Senhor a me livrar completamente dessas coisas ruins, maus que estão no meu coração. E escute uma coisa. Eu preciso odiar cada caminho ímpio que tem no meu coração. Porque você, tanto quanto eu, sabemos que há caminho no nosso coração de incredulidade, que tanto somos propensos. Quantas vezes a gente, no meio da trajetória, a gente ficou incrédulo quanto ao que nós estávamos enfrentando. Há caminho de futilidade e de soberba no nosso coração. Há caminho de egoísmo em que frequentemente a gente anda. Há caminho do materialismo que constantemente e continuamente a gente anda buscando.
há o caminho da preguiça, há o caminho da apatia, por exemplo, na oração, há o caminho da apatia no que tange a palavra do Senhor, há o caminho da autoconfiança, confiar nas nossas habilidades, na nossa força, com que frequentemente nós desonramos a Deus e prejudicamos a nós mesmos. Nós somos os mais prejudicados. Infelizmente, há o caminho também da desobediência, em que frequentemente a gente anda. E aqui eu queria que você pudesse fazer uma rápida introspecção. Essa é a segunda lição que a gente extrai desse texto. Em qual destes caminhos você tem caminhado? Ah, Senhor, eu tenho sido autoconfiante. Há uma apatia tão grande no meu coração no que tange a oração, leitura bíblica. Deus bendito, há uma preguiça. Senhor, há materialismo demais. Eu só penso em trabalho, eu só penso em ganhar dinheiro, eu só penso em ter sucesso profissional. Isso é o lema da minha vida, o cerne do meu coração, a verdade absoluta que não sai diante dos meus olhos, mas arranque do meu coração essas coisas. Quais são os caminhos que o seu coração tem levado as suas pernas a caminhar? Ajuda-nos, Senhor. Davi rogou que Deus o guiasse até o fim do curso de sua vida. E nunca esqueça disso aqui. O caminho de Deus é o caminho. Permita-me encerrar dizendo o seguinte. Conta que um homem decidiu desbravar uma floresta ainda não muito explorada. Confiante nas análises prévias que ele fez, assim foi com sua mochila de primeiros socorros e de alimentos para poder passar os dias que ele acreditava que deveria passar. Passaram-se alguns dias da sua aventura na floresta e aparentemente estava tudo dando certo. No entanto, os alimentos começaram a ficar escassos e ele entendeu que assim chegava a hora dele voltar para casa. Todavia, para sua surpresa, e ao mesmo tempo tristeza, ele não conseguia encontrar o caminho de volta. Ele estava perdido. Quando caiu a ficha de que ele estava perdido, já desesperado, pois antes de ir para a floresta, ele havia escutado sobre os perigos da floresta, bem como a complexidade de sair dela, uma vez que algumas pessoas já lá entraram e nunca saíram. Ele tentou por vários caminhos que ele via por aquela floresta, mas sem sucesso algum nos caminhos que ele tomou. Até que, chorando, já desesperançoso, ele fecha os olhos e pede a ajuda dos céus para que Deus o ajude, sem saber como, mas que ele possa sair daquele lugar. Quando já estava na conclusão de sua oração, ele escuta uma voz que diz o seguinte: venha, me siga. Aquela pessoa chega perto dele, pega a sua mochila, coloca nas suas costas, uma vez que aquele rapaz já estava fraco e não conseguia mais caminhar. Disse mais aquele homem: pega essas coisas aqui para você se alimentar. E depois de você comê-las, olhe nos meus olhos, escute o que eu quero lhe dizer. Não me perca de vista. Você me entendeu? Não me perca de vista. Não se afaste de mim. Siga as minhas orientações, todas elas. Nenhuma delas você vai deixar de segui-las. Siga todas elas, pois assim nós chegaremos em casa. Eu serei o seu caminho de volta para casa. Aquele homem fica muito curioso para saber como ele sabia que ele estava lá perdido na floresta. E na caminhada de volta, ele faz a pergunta: como é que você soube que eu estava na floresta? Aquele homem já experiente e já sabendo de tantas histórias que ali tinha, ele disse: quando você entrou naquela floresta ou nessa floresta, eu já o tinha visto. E eu pensei comigo mesmo, ele pode ser mais um daqueles que nunca mais voltará. Assim eu resolvi seguir você, por conhecer todo esse lugar e saber os locais onde a gente pode sobreviver a um lugar tão tenebroso.
Ao chegarem em casa, aquele homem agradeceu, dizendo a frase que ele levou para toda a sua vida. Ele olha dentro dos olhos daquele homem e disse: muito obrigado, o Senhor me salvou. Meus irmãos, me deixe dizer uma coisa. A Escritura nos lembra desse texto clássico, onde Jesus diz acerca de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou o seu caminho. É como se ele dissesse assim para mim e para você: não me perca de vista, não se afaste, siga as minhas orientações, todas elas, está me ouvindo? Todas elas, que nós chegaremos em casa, porque eu serei o seu caminho. Me permita duas últimas coisas e a gente encerra. O Novo Testamento, ele diz que sem Cristo, todo homem está num estado de inimizade com Deus. Lembra desse texto? Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Ele está dizendo uma coisa muito simples. É que nós fomos inimigos. E como estamos nessa situação, nesse estado de inimizade com Deus, ele diz: sem Cristo, sem reconciliação com Cristo, ou não há reconciliação com Deus sem que seja por meio de Cristo. Ele diz: mediante a morte do seu Filho. Por quê? Porque um dia Deus fará justiça a todos os seus inimigos. Contra todos os seus inimigos. Nós olhamos para os assassinos, homens impiedosos como os que tratamos aqui na história. Mas Deus há de fazer justiça contra todo o pecado cometido por cada homem. E só existe uma forma de nós, você, eu, nos livrarmos da justiça vindoura. Somente se crermos na morte e ressurreição do Filho de Deus. Essa é a primeira coisa que eu queria que você lembrasse. A segunda coisa, eu queria que você olhasse uma vez mais para o verso 24, pois de propósito não mencionei ela na exposição. Olhe para o verso 24, Salmo de número 139. Veja o que diz. Vê se há em mim algum quê? Algum quê? Caminho mau. É assim que tem na sua Bíblia? Caminho mau. Caminho mau. Literalmente, a tradução seria essa, ó. Ao pé da letra, a palavra mal é dor. O hebraico está dizendo literalmente que é um caminho que invariavelmente nos levará à dor. Presume-se, portanto, que este é um caminho que lhe levará à dor. Vê se há em mim algum caminho que me levará à dor. E tira de mim esse caminho. Arranca de mim esse caminho. E uma vez libertado do caminho da dor, o homem então pode ser guiado por Deus a Cristo, o caminho que durará para todo o sempre. Sem Cristo, o caminho será de dor, agora ou no fim da história. Com Cristo, o caminho pode ser até doloroso agora, mas terá um fim glorioso para todo o sempre. Por isso, guia-me pelo caminho eterno. Findo com as palavras de um teólogo americano chamado A.W. Tozer. A.W. Tozer disse certa vez assim: loucura é buscar continuamente o certo no caminho errado.
Deus, sem dúvida alguma, nos trouxe aqui, lhe trouxe aqui, para dizer para você que o caminho certo se chama Jesus Cristo. E seguir as suas orientações por toda a nossa vida. Porque esse é o caminho que nos livrará das dores eternas. Baixe sua cabeça e aproveite esse momento para pegar o caminho certo. Ou se porventura tem caminhado por caminhos equivocados, rogue a Deus nesse instante, para que o Senhor corrija, para que o Senhor arranque, para que o Senhor revele, para que o Senhor lhe mostre, para que o Senhor lhe auxilie, porque a sua vida, se tem Cristo, não pode se harmonizar com o caminho do mal. Deus bendito. Obviamente que aqui temos pessoas que continuam querendo o certo, querendo as coisas maravilhosas, buscando o caminho totalmente da dor, o caminho errado. E como disse o Tozer, isso é loucura, buscar continuamente o certo no caminho errado. Não tem sentido, não tem razão. Sendo assim, Deus bendito, rogo para que o Senhor possa iluminar os olhos do entendimento de tal pessoa que ainda não depositou sua fé totalmente na pessoa bendita de Jesus Cristo. E tal pessoa pode estar dizendo num momento como esse: como eu sei se realmente depositei fé em Cristo? É que a minha vida, sua vida, é radicalmente transformada, de modo a buscar as coisas que Ele ama e odiar a que Ele odeia. São evidências de uma vida que foi transformada, alcançada por Jesus. Amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia. Se isso ainda não aconteceu, que hoje seja o dia de pedir perdão pelos pecados cometidos, de reconhecer as suas limitações, de reconhecer a sua malignidade, de reconhecer a sujeira das suas mãos, a sujeira dos seus pensamentos, a sujeira do seu coração, e se entregar completamente à pessoa do Redentor que nos lava, que nos purifica, que nos santifica, que nos salva e que nos salva para todo sempre. Aqueles, Senhor, que já fizeram isso, mas que como salmista temem de fazerem coisas que ainda podem estar em desarmonia com o que o Senhor estabeleceu. Façamos como Ele fez. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Senhor, vê se há em nós, Senhor, algum caminho que não é o caminho Teu. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece, óbvio, os meus pensamentos. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Aplica a Tua palavra nos corações aqui presentes e que possamos repousar na certeza que temos agido de maneira correta. Bendito sejas de todas as formas, no amor ao que amas, no ódio ao que odeias. Bendito sejas, bendito seja o nome do Senhor. Te oramos no nome de Jesus. Amém.